Do maná do céu para você. Boa tarde. Peço desculpa, né, pelo horário, não consegui gravar mais cedo, mas eu preciso compartilhar algo que o Senhor me entregou, né? E hoje o Senhor falou: a casa está cheia. Quando o Senhor falou a casa está cheia, depois ele me falou para eu estar meditando em Mateus 3:2. Eu vou estar lendo, se você puder pegar a sua Bíblia, né, para estar acompanhando a leitura, é importante, tá bom? Então vamos lá? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? E aqui, né, quando o Senhor falou a casa está cheia, e trazendo para esse contexto, né, que quando ele diz arrependei-vos é porque tem algo que não é do Senhor. E quando ele fala da casa, ele está falando da nossa vida. Trazendo para o espiritual, ele está falando da nossa vida. E quando ele diz a casa está cheia, ele já está afirmando que tem coisas que precisam ser tiradas. E quando ele diz, né, ligando o contexto, arrependei-vos, é o que precisamos tirar? O que desagrada a ele. O que a gente colocou que não foi ele que nos deu para colocar. O que foi coisas que a gente, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, trouxe para dentro da nossa vida e só foi amontoando, ocupando espaço, e agora a gente querendo viver algo que o Senhor quer entregar, ele está dizendo a casa está cheia. Ou seja, quando ele diz a casa está cheia, ele já está afirmando, precisa tirar algo. Então, assim, eu comecei a meditar, assim, né, trazendo para minha vida, né, e dizendo, Senhor, mas o que eu preciso fazer? E aí, como que a gente, né? E aí o Senhor falando, né? Lembrando, né? Trazendo mais um pouquinho, quem não assistiu meu vídeo ontem, é só pegar no canal, falando buscar as coisas do alto. Quando diz buscar as coisas do alto, a gente fala buscar Deus. E quando a gente busca Deus, Ele vai falar o que pra gente? Ele vai falar igual o paralítico, né? Ele precisou ir até Jesus. E quando Jesus falou, seus pecados estão perdoados, ele precisou ter fé. E a mesma coisa é nós. Quando ele fala, né, pra gente, né, ir até ele, e aí ele diz, a casa está cheia, nós precisamos dar espaço. É como se chega alguém na sua casa e não tem nem espaço para nada. Então você precisa tirar algo. E assim é Jesus falando para nós. Quando ele fala que arrependei-vos, né, porque está próximo a vinda do céu, do reino dos céus, ele está dizendo o quê? Ele está próximo para vir. E ele vai vir buscar o quê? A nossa vida, que é a nossa casa aqui na terra. Mas para a gente morar na casa eterna, que é no céu. E para isso, nós não podemos estar com a nossa casa cheia de coisas que não é dele. Porque o que é dele, ele não vai falar para a gente tirar. Quando ele diz, né? Quando ele me trouxe a refletir nesse texto, ele está dizendo o quê? Para arrepender, porque tem coisa ali que não é dele. É coisa que precisa se arrepender. Primeiro se arrepender com ele. Como? Porque quando a gente, né, magoa alguém, fica triste com alguém, quando a gente erra, a gente tem que primeiro se arrepender, reconhecer e pedir perdão, se arrepender. Então, a primeira coisa, quando o Senhor diz a casa está cheia, e ele traz, né, esse texto para meditar, ele está dizendo, arrependei-vos, é porque ele está falando, precisa tirar coisa. Aí você vai fazer o quê? A gente tem que fazer o quê? Orar. Falar, Senhor, me mostra o que está mais, o que eu preciso tirar. E reconhecer. E se arrepender. Pedir perdão. Assim, também, trazendo para o contexto, você fala assim, mas como assim, né? Tá cheia. Tá cheia de coisas que não é do Senhor. E Ele quer te entregar algo. Ele quer entregar algo para mim, para você. E quando Ele diz que a casa está cheia, Ele está dizendo o quê? Tem muita coisa. E quando, né, a gente olha assim, muita coisa, se a gente parar para avaliar, né, a gente tem guardado tantas coisas que às vezes é de anos que precisa ser retirado. E muitas coisas talvez de ontem que a gente também guardou, trouxe. E isso às vezes é tipo uma frustração, um julgamento, às vezes muita coisa que a gente está fazendo, pensamentos, trazendo tudo para nossa casa, para nossa vida, né? E eu vou contar mais um pouquinho, né, do meu testemunho, lembrando, né, como eu falei ontem no vídeo, quando o Senhor me deu essa experiência, quando eu, né, pedi para Ele, que eu queria ouvir Ele, né, e foi aí que Ele me deu a experiência de todo dia me entregar algo para eu viver. Foi uma das primeiras coisas que Ele falou para mim: você quer que eu cuide de você? Você quer que eu te direciono?
Você quer deixar o controle comigo? Eu falei, sim, Senhor. E ele falou assim, então, vamos limpar a casa. E aí, foi tão interessante que ele começou a falar a primeira coisa. É doloroso, porque quando a gente deixa, quando a gente fala, a gente tá dando liberdade para outra pessoa, né? Quando a gente fala assim, pode fazer, a gente tá dando liberdade. Então, quando eu falei isso pro Senhor, ele falou para mim, então tá bom. Então, o que você vai fazer? Começar pelo perdão. Eu falei, Senhor, mas perdão? Mas fulano que me magoou, fulano que fez isso, fulano... E eu comecei, né? Porque a gente começa a questionar, a falar, não, Senhor, eu não fiz mal, eu não tenho isso. E aí o Senhor falou assim, quem que tá pedindo ajuda e quem quer viver o novo? Eu falei, eu, Senhor. Você não quer viver os meus sonhos? Eu falei, quero. Aí o Senhor falou pra mim, então você vai pedir perdão. Eu falei, mas para as pessoas que me magoaram? Ele falou, sim. E aí eu comecei. Muitas pessoas eu comecei a fazer um limpo. Tinha pessoas que eu pedia perdão que eu nem falava, se eu te magoei, me perdoa. E assim foi um limpo, porque muitas pessoas fizeram algo, porque a gente às vezes fala, eu perdoei, mas às vezes é só da boca pra fora. E aquilo ali fica guardado. E quando alguém fala, sabe fulano? Aí você vai lá e fala tudo de novo, sabe fulano fez isso, fez aquilo. Então, isso daí não é o perdão. O perdão é quando você não é obrigado a conviver, você não é obrigado, não, mas você não tem mais lembrança de uma coisa que faz mal dentro de você. E você não fica remoendo aquilo. Então, o Senhor falou pra mim, vamos limpar a casa. E é tão interessante que ao mesmo tempo, o Senhor também me levou a limpar o meu quarto. Por quê? A limpar o meu guarda-roupa. Não que o meu guarda-roupa estava sujo, não, mas tirar coisas ali que estava guardada de anos, roupas, presente, coisas assim, lembrança que tudo aquilo ali tinha um sentido, porque a primeira coisa que o Senhor foi fazer, quando ele fala, né, do perdão, porque a primeira limpeza é o perdão. Por que o perdão? Porque a gente precisa se perdoar, que a gente colocou coisas que não é de Deus, e também liberar perdão. Porque não adianta só a gente falar, Senhor, me perdoa, mas a gente também não perdoar o próximo. Porque isso é um dos princípios do Senhor. Nós precisamos nos perdoar para que o Senhor também perdoe o próximo, para que o Senhor também perdoe a nós. Então, foi a primeira coisa que eu pedi perdão para o Senhor, e o Senhor falou assim, agora você vai pedir perdão. E aí eu saí pedindo perdão para um monte de gente. Pessoas que me magoaram, um monte de gente. E a pessoa falava assim, tá tudo certo. Eu quero viver o novo de Deus. Isso foi libertador, isso foi tipo eu tirar uma mochila pesada que já carregava anos de muitas coisas, e foi bênção sobre a minha vida. E ali já foi o primeiro passo, porque isso quando Jesus falou isso pra mim, é como tipo assim, eu quero obedecer, eu queria viver algo novo, eu queria sair daquela vida, eu queria sair daquele momento que estava me aprisionando, aquela tristeza que estava dentro de mim, eu queria viver algo novo. E aí eu queria e para isso eu estava com muita coisa, eu tinha que tirar. E é tão interessante que uma das minhas irmãs, né, ela que mora comigo, ela falava para mim, você tem muita coisa. E aí, quando ela dizia isso, eu falava, mas né, muita coisa. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida, foi me arrepender com o Senhor, que eu coloquei muita coisa que não era dele, e pedir perdão, liberar perdão para as pessoas. Eu não, quando eu falava para o Senhor falava assim, você que tá, a palavra, né, quando eu me deparei, porque a gente tem que viver o que a gente lê aqui na palavra. A palavra fala, conhecereis a verdade liberta. Então era eu que estava pedindo pro Senhor que eu queria viver o novo dele. Aí eu queria que as pessoas me pedissem perdão. Não, era eu que tinha que pedir perdão, porque era eu que estava falando com o Senhor. Eu tinha que deixar espaço, eu tinha que deixar limpo a casa, pro Senhor trazer tudo novo. E depois ele vai colocando, ele vai trazendo o que você precisa, e é novo, e é duradouro, é eterno, porque o que o Senhor coloca dentro da gente é eterno. É nós que colocamos coisas que não é dele, e quem faz isso muitas das vezes é o inimigo trazendo coisas para a gente criar raiva, criar inimizade, criar julgamento, criar coisas que não é do Senhor. Então, assim, foi a primeira coisa que o Senhor falou. E quando hoje eu me deparei lendo esse texto, arrependei-vos, isso é para a gente dar espaço, tirar tudo que não é do Senhor. Limpar, fazer um limpa, sabe?
É fazer aquela faxina dentro da gente. E como a gente vai fazer isso? Falando para o Senhor, nas orações. Falar, Senhor, me ajuda, desvazia-se de mim, vê o que está dentro de mim, que não é do Senhor. E a gente tem que estar preparada para ouvir o Senhor e obedecer o comando dele. Porque eu tive que obedecer e não é fácil. Não é fácil, eu chorava, vou ser sincera, eu chorava, eu falava, nossa, mas fulano me magoou, fulano fez isso comigo, mas eu falei, Senhor, eu quero te obedecer. E aí eu fazia o que o Senhor estava me pedindo, e foi isso, que foi uma das coisas assim que eu fui vendo que foi tendo mais, eu fui ouvindo, porque quando a gente vai tirando tudo, vai dando espaço, a gente vai tendo até espaço para ouvir o Senhor, para ouvir a voz dele. E aquilo ali vai te clareando, vai abrindo o caminho, vai te mostrando, vai te colocando de pé, sabe? Porque coloca uma mochila pesada nas suas costas, ela vai te deixando, né? Então, o que aquilo ali é fazendo o quê? Eu me erguer, eu voltar, é como um paralítico, sabe? Levantar, por isso que eu falei, paralisa, gente. Muitas coisas nós estamos colocando dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, que está nos paralisando. E o Senhor está falando assim, olha, a casa está cheia, eu quero te entregar algo novo. E Ele é tão maravilhoso que Ele está falando assim... Tipo assim, pra gente falar, mas por que o Senhor não me abençoa nisso? Por que eu não consigo sair dessa vida? Por que eu tô patinando? E o Senhor é tão maravilhoso que Ele tá falando, a casa tá cheia. Ele já tá nos falando o que precisa ser feito. Aí a gente vai até Ele e fala, Pai, o que eu preciso tirar? O que tá mais? E Ele vai falar detalhes por detalhes. Assim, Ele fez na minha vida, tem feito na minha vida e vai fazer também. Porque hoje Ele trouxe essa reflexão exatamente para a gente ver que a gente está colocando coisa que não é dele e que precisa ter espaço para Ele trazer o novo, para a gente viver o novo. Porque todos os dias Ele tem algo novo para entregar para a gente. E todos os dias nós colocamos algo que não é dele e que precisa retirar, esvaziar. E assim eu fiquei, né, meditando hoje pela manhã e assim, o Senhor, né, como Ele fala, o maná do céu para você, é o maná do céu para mim. A hora que você vê esse vídeo, é o maná do céu para você. E que o Senhor fala na intimidade sua, fala no seu particular, que você esteja preparada a fazer o que o Senhor mostrar, o que precisa ser retirado, porque você receberá um novo, as bênçãos que Ele tem para sua vida, tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração agora. Vamos orar? Então vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, por esse momento, por esse maná, Senhor. O Senhor é tão maravilhoso que o Senhor fala, Senhor, que a nossa casa está cheia, dizendo, preciso tirar algo, quero te entregar algo novo. E, Senhor, que cada pessoa que se deparar com esse vídeo, Senhor, que possa ser impactada pelo teu poder e receber, Senhor, da mesma forma que eu, ao acordar, recebi, Senhor, que eu preciso tirar algo de dentro da minha vida, deixar o Senhor tirar, mostrar, e fazer o que te agrada, Pai, para que possa receber o novo e viver o novo, porque sabemos que quando o Senhor entrega algo para nós, quando o Senhor fala que a nossa casa está cheia, o Senhor quer entregar algo, mas ao mesmo tempo o Senhor está dizendo para a gente tirar algo, porque nós vamos se sentir mais leve e vamos receber o novo do Senhor, que não é peso, porque o que o Senhor nos dá é leve. E que a minha oração é que cada um, Pai, seja tocado pelo Teu Espírito Santo. A minha oração é que esse vídeo possa impactar, Senhor, cada um que falar, Senhor, eis-me aqui, veja o que há em mim demais, tira. Esse é meu desejo, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro, no nome que há poder. Amém. Que esse vídeo fale grandemente ao seu coração, que você dê o like, compartilha, se inscreva no canal e abençoe outras vidas que precisa entender que a casa está cheia, para que ela possa também viver o novo de Deus, receber o que Deus tem para ela hoje, tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus.